Voltando para falar mais um pouco da defesa de mérito, né? Outras questões aí inerentes a essa espécie de defesa que o réu vai trazer na peça de contestação. O acatamento da defesa de mérito. Se o juiz acata, né, a defesa de mérito, o juiz ele está rejeitando o pedido do autor, tá? Ele rejeita o pedido do autor e extingue o processo com resolução do mérito. Ele julga o pedido do autor, então, improcedente, tá? A rejeição, o acatamento tá na hipótese de sentenças com julgamento do mérito, lá do 487, tá logo no inciso 1, né? O juiz rejeitar ou acatar o pedido do autor. Se ele acata a defesa de mérito trazida na contestação, o juiz dá razão ao réu na lide, né? Ele diz que o réu tem razão no sentido de que o autor não tem o direito reclamado, de que o fato não é verdadeiro, né? O fato alegado constitutivo do direito não é verdadeiro, tá? Nesse caso, então, o acatamento da defesa de mérito leva a uma extinção por sentença com julgamento do mérito, e nesse caso o juiz resolve a lide de maneira definitiva, tá? O que vai impedir aí o ajuizamento de uma nova ação idêntica pelo autor, tá? Esse julgamento, portanto, né, como falamos no caso da prescrição e decadência, que também tem assento lá no 487, esse julgamento ele produz coisa julgada material, né, tornando aí imutável essa decisão de mérito, tá? Então, se o juiz ele acata ou rejeita, que seria essa hipótese que nós estamos falando, de ele acatar a contestação na defesa de mérito trazida pelo réu na contestação, esse julgamento do juiz é definitivo, faz coisa julgada material e torna essa coisa julgada material, o mérito dessa questão indiscutível, né? Impedindo aí a repropositura de uma ação idêntica, tá? Porque a questão já foi resolvida, né, pessoal? A lide já foi resolvida de maneira definitiva e não pode ser novamente. A ação até poderia ser proposta novamente, mas a matéria não poderia ser revista porque estaria acobertada pela coisa julgada material, ok? Falando das defesas de mérito, uma última questão que implica aí dentro desse contexto, né, da nossa contestação, seria as modalidades de defesa, tá? A defesa de mérito ela tem duas espécies, né? Ela pode ser uma defesa de mérito direta e ela pode ser uma defesa de mérito indireta, tá? A defesa de mérito direta é o próprio ataque direto às alegações do autor, é a própria resistência às alegações trazidas pelo autor na petição inicial, tá? É atacar diretamente o réu negar diretamente o fato constitutivo do direito ou a consequência jurídica dele, né? Advinda desse fato jurídico, tá? Desse fato constitutivo do direito, né? Por exemplo, nas ações então de reparação de danos, é o réu negar que bateu no carro do autor, né? Negar que foi imprudente, negar que avançou o sinal, então ele está atacando diretamente o fato constitutivo do direito do autor, tá? Seria também ele alegar que bateu no carro, né? Mas que não ocasionou um dano, tá? Então, nesse caso, ele está refutando, ele está contestando, atacando, né, a própria consequência jurídica advinda daquele fato, né, de que não houve dano e que necessariamente não haveria direito à indenização, tá? Então isso é a defesa de mérito direta. Ele ataca aquele fato alegado pelo autor na petição inicial. Já a defesa de mérito indireta, ele traz um fato novo. Tá? Ele acaba atacando o fato alegado de forma indireta quando ele traz um novo fato, o réu, um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Tá? Então ela é chamada de defesa de mérito indireta porque não ataca diretamente o fato constitutivo, mas sim traz um fato novo, um fato que acaba indiretamente levando aí
né, ao não reconhecimento do direito do autor trazido na petição inicial, tá? Então, o réu ele vai poder alegar esse fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, no intuito de levar o quê? A improcedência da ação, né? De que no mérito o juiz julgue o pedido improcedente, tá? Então vamos imaginar aí, né, numa ação de cumprimento de contrato, ou melhor, de descumprimento de contrato de locação, né, uma ação de despejo, então, em razão do não cumprimento do contrato de locação, em que o réu, ele vai alegar e vai trazer um fato novo, dizendo que não foi ele que descumpriu com o contrato. Quem descumpre com o contrato de locação e que estaria, portanto, em mora, né, estaria em atraso com relação ao seu cumprimento, seria o próprio autor, tá? Esse fato seria um fato impeditivo, do direito do autor trazido na petição inicial, tá? Ainda, poderia alegar um outro fato, poderia alegar que realmente existia dívida, né? Realmente ele ficou inadimplente com o contrato de locação, mas que ele fez um acordo para parcelar esse valor, tá? E o que o autor não alegou, esqueceu de trazer isso na petição inicial, tá? Então, que ele tinha feito um acordo que já estava pagando, já estava em dia lá com o seu parcelamento, pagando as parcelas. Esse fato, ele seria um fato modificativo, né? Porque iria modificar o panorama da lide, o direito, né? Naquela ação de cobrança acumulado com despejo, né, o direito de receber aquele valor, né, pessoal, a título de aluguéis, ele seria modificado, né, em razão do acordo realizado e esse fato novo noticiado pelo réu na contestação, tá? Ou o réu poderia trazer um fato extintivo do direito do autor dizendo, olha, nós fizemos até um acordo e eu já quitei a dívida, né? Ou, né, eu sei que estava inadimplente com os aluguéis porque eu não tive condição de pagar pontualmente, mas eu já depositei o valor dos aluguéis, tá? Aqui o comprovante de depósito. Esse fato seria um fato extintivo do direito do autor ao despejo, né? A própria cobrança, né, do valor dos aluguéis, tá? Então, nesse caso, são fatos novos, são fatos trazidos pelo autor, pelo réu, né? Na sua contestação, fatos esses denominados lá de defesa de mérito indireta, porque não é negar o próprio fato diretamente, mas é trazer um outro fato, né, que indiretamente levaria a uma modificação no panorama, né, que poderia ser por um fato impeditivo, levaria a improcedência do direito do autor, um fato modificativo que levaria a uma procedência parcial, né, uma improcedência em parte também do pedido do autor, um fato extintivo do direito do autor, que também levaria à improcedência quando falamos aí do direito do autor, quando estamos falando do mérito da questão posta em juízo, tá? Então é essa questão, né, pessoal? Defesa de mérito direto é atacar o próprio fato na ação de reparação, na ação de batida de veículos, né? Defesa de mérito direto é dizer que não teve culpa no fato ali alegado, né? Então tá atacando o próprio fato alegado, é dizer que não houve dano, né? Atacando então a própria constituição do direito, né, por parte do autor. Ou poderíamos também trazer aí, nesta hipótese de defesa indireta, dizendo que, olha, não era eu que causei o acidente, né? A alegação de que foi o meu carro que bateu naquele veículo e fugiu do local do acidente, ela é inverídica, porque o veículo naquele dia, naquele horário, ele estava na concessionária fazendo revisão, conforme aqui a nota fiscal do serviço, né, emitido, né? Ou o carro se deslocou para outro lugar, estava em outra cidade, eu tenho os comprovantes de pedágio, que o carro estava em outro sentido e não poderia ser o veículo, né, que se envolveu naquele acidente. Então ele traz um fato novo, né, e através desse fato, que é uma matéria de defesa de mérito, mas indireta, levaria à improcedência do pedido trazido pelo autor na petição inicial, ok? Beleza, pessoal? E um último slide que vocês têm aí traz a visualização da peça de contestação, né? Naquele mesmo modelo que fizemos
quando falamos da petição inicial, né, pessoal? Contestação, nós temos lá aquela parte inicial dela, que vem com a parte de identificação, né, que vem com o endereçamento ao juízo, e aí ao juízo da causa. Né, nós já sabemos qual o juízo sorteado que recebeu a petição inicial, que ordenou a citação do réu. É esse juízo que vamos endereçar a contestação. Né? Então pode ser que tenha caído com o juízo da segunda vara civil. A contestação estará endereçada ao juízo da segunda vara civil. Tá? Não vai ter aquele espacinho em branco que a gente deixou lá na petição inicial. Tá? Depois, já temos o número do processo, então temos que referenciar ele. Tá? Vai estar lá, né, autos, número, tal, o número do processo, certo? Já sabemos também as partes, então vamos identificar na contestação, tá? Não há necessidade de qualificação do autor, né? Mas o réu, ele se qualifica, ou ele poderia até já usar a expressão já qualificado na inicial, mas se faltou algum elemento de qualificação, né? Ele deve fazer a sua qualificação completa na peça de defesa, tá? O autor já fez a sua qualificação completa na inicial, então já poderia se utilizar da expressão já qualificado, ok? Fizemos então a identificação das partes também. Devemos trazer o endereço do advogado, porque também é requisito da contestação, né? Indicação de um local para onde deverão ser remetidas as intimações, caso se faça necessário, né? Então, citamos também na parte introdutória lá, né? O réu vem respeitosamente, né, com fundamento no Código de Processo Civil, apresentar a sua contestação, né, por meio do seu advogado com endereço na rua tal, cidade tal, número tal, né, pelas questões de fato de direito a seguir argumentadas. E depois de trazer então essa parte inicial da minha peça de contestação, eu vou trazer o corpo dela propriamente dito, as defesas propriamente ditas, tá? Geralmente eu faço um breve resumo da petição inicial, tá? Trazendo lá o que o autor está alegando, o que ele pretende por meio da inicial, mas de maneira bem sintetizada, bem breve, né? Depois eu trago as razões de fato do réu, né, quando ele vai contrariar os fatos alegados pelo autor, então ele vai dizer quais são os fatos verdadeiros, né, dizendo que a verdadeira versão dos fatos é aquela que ele vai trazer, que ele vai alegar. Né? Depois de trazer as razões de fato, as suas razões de fato, o réu vai trazer as suas razões de direito, né, em que ele vai trazer as defesas processuais e de mérito. Tá? A defesa de mérito está diretamente ligada aos fatos, né, pessoal? Mas ela já vem na parte na segunda parte da peça, tá? Quando ele vai trazer lá matérias de defesa processual, matérias de defesa prejudicial de mérito, se ele for alegar prescrição e decadência, e depois ele traz então no corpo da defesa as suas defesas de mérito, ok? Trouxe todas as alegações, ou melhor, todas as teses de defesa, ele traz então a parte da postulação, finalizado, né, diante de todo o exposto, requerer. Requerer o quê? No caso, ele poderia, já trazendo defesas processuais, ele vai requerer a extinção do processo sem julgamento do mérito. Né, o reconhecimento das defesas, o acatamento da defesa processual, da defesa alegado em preliminar de contestação. Tá? Depois ele trouxe defesas de mérito, e as de mérito ele sempre vai trazer, né, gente? Ele pode até não ter uma defesa processual, não aconteceu nenhuma questão processual, não tem desrespeito nenhum a regras processuais, né? Mas defesa de mérito, dizer que o pedido do autor deve ser julgado improcedente, ele sempre tem que trazer. Né, para que não ocorra ali para que não ocorra procedência da ação. Né? Ele deve impugnar de maneira específica todos os pedidos trazidos na inicial para que não ocorra o reconhecimento, né, por conta aí daquele fato ser incontroverso, não ter havido uma controvérsia. Né? Em outras palavras, haveria uma confissão ficta, né?
Quando o réu não contesta, ele reconhece, né, não expressamente, mas de maneira ficta, que aquele fato alegado é verdadeiro. Isso poderia levar à procedência da ação. Então ele sempre trará uma defesa de mérito na sua contestação. O pedido, a postulação na contestação para acatamento das defesas de mérito será sentença de mérito, uma sentença de improcedência do pedido feito pelo autor. Então, o pedido das defesas de mérito, que vai estar lá na parte de postulação, primeiro ele vai pedir reconhecimento da preliminar, extinção sem julgamento do mérito, depois reconhecimento da tese de mérito, se o juiz afastar a preliminar, né, reconhecimento da tese de mérito, julgando então improcedente o pedido do autor. Okay? E outros tantos pedidos que podem vir na peça de contestação. Uma gratuidade de justiça, né? O réu pode ter perfil de hipossuficiente, pode querer a concessão da gratuidade de justiça, né? Ele poderia requerer a condenação do autor no ônus da sucumbência. Outros pedidos, prazo para juntada da sua procuração, né? Isso é comum, às vezes nós advogados não conseguimos pegar a procuração do cliente. Eu, quando ele já conversa comigo para fazer contestação, normalmente já faço, mas às vezes ele nos envia para o escritório, né, a petição inicial ou mandado de citação, né, agora nos processos eletrônicos, o mandado de citação, e a gente só depois vai encontrar com ele. Às vezes no prazo não conseguimos encontrar, poderíamos fazer um pedido para juntada da procuração, né, num prazo aí de 5, de 10 dias, né, 15 dias aí, para estar de acordo com o motivo de não poder juntar pontualmente, trazer essa procuração depois, né? Então, assim, todos esses pedidos vão vir lá na parte final da minha peça de contestação. Após os pedidos, eu trago também a indicação de provas, porque regra, importa no próprio ônus da prova, o autor deve provar o fato constitutivo do direito, né? E o réu deve provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. É isso que o código diz lá no 330, né? Com relação ao ônus, né, da prova. Então, nesse caso, cada um deve fazer aí a indicação precisa, ele deve fazer a indicação na contestação das provas que ele pretende produzir. Ainda não precisa ser uma indicação precisa, específica, né? Ele vai poder também fazer um protesto genérico e que depois, lá na fase de indicação de provas, né, de saneamento e organização, ele aí sim deve apontar de maneira específica as provas que pretende produzir e até justificar para que o juiz possa deferir essa prova, né, entendendo então que ela é relevante, que ela é pertinente à análise do mérito. Okay? E finaliza lá com o local, data, assinatura do advogado e indicação da sua inscrição, né? Nome e indicação da sua inscrição.